Bom, pessoal, aqui nesse vídeo tentar dar uma explicada básica da básica de como fazer o cálculo do coeficiente angular de uma reta. Poderia colocar direto a fórmula para vocês, mas eu acho importante vocês entenderem da onde sai a fórmula, tá? Então, eu vou explicar com a inclinação da reta aqui, certo? Ou seja, com o ângulo sendo maior do que zero e menor do que 90 graus. Com base nessa explicação, quem tiver um pouquinho de curiosidade, verifica aí, pesquisa em algum site, enfim, quando a inclinação da reta for desse jeito aqui, ao contrário, tá? Mas a linha de raciocínio é a mesma e a fórmula será a mesma. Bom, expliquei no vídeo anterior que o coeficiente angular da reta, ele é esse ângulo, certo? Então, eu estou falando da tangente desse ângulo aqui, ou seja, estou falando da tangente de alfa, beleza? Bom, a tangente de alfa, aí a gente tem que lembrar da regrinha lá da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se eu olhar aqui, ó, meu ângulo alfa, o cateto oposto é esse lado, BC, certo? Ou seja, é a distância do ponto B até o ponto C. Então, vou colocar aqui, é a distância de BC, dividido pelo cateto adjacente a alfa, que é este lado, ou seja, é a distância do ponto A até o ponto C. Então, vou colocar aqui a distância de AC. Bom, nós vimos já em aula que quando eu vou calcular a distância entre dois pontos e essa distância ela é paralela ou ao eixo Y ou ao eixo X, então eu pego esse número menos esse número. Então, se eu olhar aqui, ó, esse número, esse ponto B, ele é formado por quem? Por Y2. E aqui no C eu tenho Y1. Então, eu vou ter Y2 menos Y1 dividido distância de AC. Ó. AC também é paralelo a X, certo? Então, vai ser esse número menos esse número, ou seja, x2 menos x1. O cálculo tanto da distância de B até C como de A até C, eu estou dizendo que a variação de y, certo? Essa letra grega delta representa a variação. Então, a variação de y dividido pela variação de x. Então, eu vou dizer que o meu coeficiente angular ele vai ser obtido pela variação de y dividido pela variação de x. E qual é a variação de y? É isso aqui, ó. y2 menos y1. E qual é a variação de x? x2 menos x1. Certo? Então, para calcular o coeficiente angular, por enquanto nós iremos partir desta linha de raciocínio. E aí eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. O exemplo é esse. Determinar o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Então, eu tenho o ponto A, que é 3 e 2, e o ponto B, que é menos 3 e menos 1. Eu vou usar essa regrinha aqui, ó. Deixa eu ver onde eu vou colocar aqui. M, olhando aqui, ó. y2 menos y1. Quem é o y2 aqui, ó?
É o segundo ponto. Esse aqui é o y2. Então, vai ficar menos 1, o menos aqui da regrinha, o y1. O meu y1 é o 2. Dividido x2, quem é o x2? É o menos 3. Menos x1. x1 é o 3. Então, menos 1, menos 2 dá menos 3. Menos 3, menos 3 dá menos 6. Isso aqui é igual, regra de sinal, né? Vai ficar positivo. 3 sobre 6. Portanto, m, que é o meu coeficiente angular, simplificando aqui, né? Simplificando por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, o meu coeficiente angular dos pontos A e B é meio.